Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A gente, para compreender melhor as coisas de Deus, é claro que a Santa Missa, por graça que brota dela mesma, que acontece no mistério dela mesma, né, já providencia isso para nós. Mas o povo brasileiro é muito sensível e a gente precisa provocar algumas coisas também sensíveis para a gente poder experimentar melhor, mais eficazmente o momento que a gente vai adentrar daqui para frente, que é a homilia, tudo aquilo que nós estamos sedentos em ouvir, esperando ouvir da igreja. E eu te convido, inclusive convido o ministério, não volta, descansa não, coitados. Eu ia pedir que vocês preparassem aquela música, Conheça o Coração, com manso, humilde e sereno, né? Porque a gente só vai reconhecer as coisas de Deus se a gente tiver um coração preparado para tudo aquilo que Deus tem para fazer nele. Deus não vai sair entrando no teu coração e te violentar, como se quisesse roubar o teu coração. Não. Ele precisa que a gente deixe a porta do nosso coração aberta, para que ele possa entrar. Como há poucos domingos a gente ouvia: batei e vos será aberto. Deus também precisa bater na porta do nosso coração para que ele possa entrar e arrumar a bagunça que está lá. Às vezes a gente pede, reza, mas a gente não dá um passo primeiro. Parece que Deus está preso do lado de fora do nosso coração e a gente está loucamente pedindo e exigindo, mas Deus só vai fazer se a porta abrir. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. É por obra do Espírito Santo que a palavra invade a nossa vida, todo o nosso ser. É pela própria obra do Espírito Santo, pelo poder de Deus, que o Espírito foi ao encontro da Virgem Maria. Eis que o Espírito descerá sobre ti. Do mesmo modo, nós queremos que esse Espírito desça sobre nós, para que a palavra de Deus tenha eficácia na nossa vida, que nós não saiamos daqui do mesmo modo como nós entramos, mas ao contrário, que nós sejamos transformados, que a nossa vida seja mudada, que caiam as escamas dos nossos olhos, de modo que a gente não consiga enxergar mais as coisas que acontecem na nossa vida. As coisas de Deus tocam e acontecem na nossa vida. Vamos pedir esse mesmo Espírito que transforme o nosso coração. Conheça o coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Coloca a mão no teu coração e suplica ao Senhor. Jesus, manda teu Espírito, manda teu Espírito para transformar meu coração. Clama o Espírito Santo para que venha sobre nós. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes o nosso coração fica duro como pedra, ou pior, rígido, não abre, não está aberto, não quer ouvir. E aí na nossa vida, sobretudo no tempo que a gente vive de muita gente doida, a gente quer falar, a gente quer ficar firme, quer manter uma firmeza, e aí às vezes até diante de Deus a gente quer ser tão firme que Deus só faz assim, ó: quem é você, queridão? Quem é você, queridona? Então o nosso coração ele precisa ser quebrado, o nosso coração não pode ser cheio de espinhos, o nosso coração não pode ser uma pedra, porque senão a obra de Deus não acontece. Continuemos a cantar. Peça ao Espírito que venha sobre ti nessa noite, nesse momento, nessa hora, para que a sua vida seja transformada também pela palavra.
que nos orienta e que nos conduz. Cante. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Quase sempre, Senhor, mas livra o nosso coração desse mal, de mágoa, de morte, de falta de perdão, de orgulho. Não quer saber de amar ninguém, não quer saber do perdão. Um coração egoísta, Senhor, arranca de nós. E não sabe partilhar. Por isso, clame ao Espírito, vem. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Só vocês agora. Jesus. Lava, purifica e fica pro final, tá certo? Pode descansar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria a gente celebrar esse último dia do nosso cerco de Jericó, encerramento da grande vitória do Senhor na nossa vida, na nossa história, na vida da igreja, nesse dia tão especial dedicado à Virgem Maria, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Antes de nós mergulharmos no Evangelho que a igreja nos propõe para esse domingo, para essa festa tão solene, eu queria que a gente entendesse, compreendesse, tivesse um pouquinho de discernimento a partir daquela primeira leitura, e é justamente a partir dessa primeira leitura que a gente rezou e propôs como tema aquilo que nós ouvíamos durante todo esse cerco de Jericó. Concede a vida do meu povo, lá no livro de Esther, no capítulo 7. A gente sabe que esse livro, ele foi composto, aconteceu tudo lá por volta do século V, século IV antes de Cristo, e havia alguns contextos que a gente precisa levar em consideração para a gente entender o porquê dessas palavras, o porquê dessa narrativa da primeira leitura de hoje. O primeiro contexto que a gente precisa entender é o que estava acontecendo ali socialmente, o que a comunidade estava vivendo, qual era o contexto daquele povo. E a primeira coisa que a gente precisa destacar é o seguinte: o povo judeu não estava na sua terra. O povo judeu estava na diáspora, estava fora. Não estava na terra prometida. E onde o povo estava? Onde o povo estava? Eles viviam dispersos no exílio babilônico. E esse exílio fez, como todo momento de deserto na nossa vida, esse exílio fez com que o povo se dispersasse um pouco. Já que a gente está fora do nosso contexto religioso, já que a gente está fora da nossa casa, então vamos aproveitar e também esquecer, porque Deus tem que intervir, Deus tem que vir, Deus tem que arrasar com tudo, Deus tem que fazer acontecer, e assim a gente volta para Ele. Só que será que tudo depende de Deus? Tudo vai acontecer segundo Deus? Mesmo nós vivendo nos desertos da nossa vida, nos exílios da nossa vida, isso significa que, ou pode ser uma justificativa para a gente não ser fiel a Ele? Esse era um dos contextos daquele povo, do povo judeu, que pelo fato de estarem fora, já se contaminaram pela cultura pagã. Já se deixavam levar, muitos deles, já se deixaram se manipular por aquela realidade, por aquelas religiões, por aquelas culturas. E o povo persa era um povo que era tudo muito assim do direito, muitos decretos, muitas maneiras de viver. Hoje é isso, hoje a moda é essa, então hoje a gente tem que viver assim. Isso para o judeu era uma loucura, porque já era tudo estabelecido, mas a partir do momento que eles estavam fora, a partir do momento que eles não estavam na sua terra, isso já era uma porta, porque o cansaço batia, como na nossa vida também.
O cansaço vai batendo e a gente vai murchando, o cansaço vai batendo e a gente vai deixando de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Havia também uma grande tensão entre as culturas, porque o povo ele estabelece também uma cultura, seja ele qual for. Porém, a gente está falando aqui de dois povos. O primeiro é o povo de Deus, aquele povo que Deus conduziu à terra prometida, mas que agora estava disperso. E aqui a gente pode trazer quase como a nossa realidade contemporânea. Nós vivemos no século, né? Estamos vivendo tantas realidades, tantos desafios, e isso afeta diretamente os desafios culturais que a gente, né, gosta de dizer e diz por aí. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa: a aliança que Deus fez conosco. A gente diz assim: ah, mas a gente está no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro a gente vai levando tudo na barriga, tudo a gente vai empurrando com a... Estamos perdendo, graças a Deus, né? Só que na vida religiosa não pode ser assim, queridos. E esse era um contexto muito crucial naquele tempo. E aí, obviamente que uma cultura batendo com a outra, é óbvio que haviam tensões, é óbvio que haviam disputas, é óbvio que haviam também rivalidades, é óbvio também que haviam infidelidades. Os judeus, eles tinham que se adaptar aos costumes e às leis dos persas. Só que a grande maioria dessas leis eram provocadas para que eles esquecessem Deus. Se era diretamente ou indiretamente, não interessa. O grande problema é que tudo isso, toda essa mudança, toda essa disputa, fez o povo não querer mais seguir a Deus. E aí, no meio de todo esse contexto, queridos, também tem o contexto religioso. O povo, ele já estava sofrendo porque a sua identidade religiosa já estava completamente assim fragmentada. Quantas vezes na nossa vida a gente justifica tudo pelo meio onde a gente vive? Isso é muito triste. Ah, porque o país onde a gente vive, a política que se encontra, e isso que está assim, e isso que está assado, e tudo isso vai sendo uma justificativa para a gente não viver aquilo que a gente deveria viver. Como eu às vezes falo na missa, né? Tudo a gente quer dar carteirada. Ah, eu não posso fazer isso porque eu estou impedido. Está impedido do quê? Ah, porque eu tenho ansiedade. Ah, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. E aí, se a gente levar isso para a nossa parte religiosa, para a prática religiosa, a gente vai começar a dizer: ah, porque a cultura da cidade do Rio de Janeiro é essa, que a cultura brasileira é essa. A gente não está falando disso, embora a gente viva numa sociedade e a gente precisa estabelecer as leis. A gente está falando do quanto a gente ama Deus. Será que Deus está acima de todas as coisas da nossa vida? Às vezes não. Às vezes não. Quase sempre não. Queridos, no meio disso tudo, tem uma mulher que não nasceu rainha, né? Ela era como qualquer outra, mas foi ascendendo. E chegando no poder, ela representou o povo. Ela representou o povo. Ela foi brigar pelo seu povo, ela foi interceder pelo seu povo. E aí, quando ela caiu nas graças, porque soube ter uma inteligência, ela não foi militante, ela não foi apresentar justificativas, ela não foi guerrear, ela não foi brigar, ela não foi levantar placa, ela não foi quebrar banco, ela não foi fazer nada, a não ser o seu papel de intercessora. Ela que saiu do povo, né, e foi ascender. E chegando lá, intercedeu pelo povo. Quando ela já estava estabelecida, e aí todo o direito poderia cair sobre ela, né? Tudo aquilo que ela pedisse. E aí a gente vê aquilo que ela pediu, e é o tema
do nosso cerco de Jericó hoje? O que ela pediu? Está lá no finalzinho da primeira leitura. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for do teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Que vida é essa que ela está pedindo? Aqui, diante de tudo aquilo que eu falei, seja o contexto social, seja o contexto religioso, a gente poderia cair na asneira de pensar que seria uma liberdade de se expressar, uma liberdade de falar, uma liberdade... Não, a vida do povo de Deus é religiosa, é religião. A vida vai ser estabelecida para o povo quando esse povo, mesmo passando pelo exílio, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo passando por enfermidade, mesmo passando pela dor, vai ser fiel a Deus, sem justificar nada, sem apresentar ou botar uma narrativa no meio, uma palavra lá outra, né, do momento que está no auge. Não, ela queria a vida do povo, e a vida do povo foi concedida porque o povo era muito insistente. Ainda havia gente fiel ali. Nem todo o povo estava perdido, nem todo mundo estava perdido. Queridos, o evangelho que a igreja hoje nos apresenta é o evangelho daquela que intercede. A mãe de Jesus estava presente no primeiro milagre de seu filho. A mãe de Jesus se faz presente na vida da igreja. A mãe de Jesus se fez presente na vida da caminhada dos apóstolos, os primeiros momentos da igreja nascente. Ela também está presente na nossa vida hoje. Mas, padre, como que eu posso ter certeza disso? Vamos fechar os nossos olhos, mas não é para dormir, e lembrar daquele momento onde a gente vê Jesus pregado na cruz, e aos pés da cruz quem estava ali? Quem estavam ali? Maria, a mãe de Jesus, e o apóstolo João. João, por ser uma jovem, talvez ele desse um pouquinho mais de trabalho, e Jesus tinha um pouco mais de preocupação com ele. Vem para cá, fica aqui, não dispersa não, para com isso, está voando muito, fica aqui. E Jesus teve que trazer ele para uma realidade, para dar um choque de realidade. Fica na cruz, os pés da cruz. Só que aos pés da cruz também estava Maria, a mãe de Jesus. Jesus fala aquela fala que nós já conhecemos, que está no Evangelho: eis aí o teu. Nesse momento, queridos, a igreja não está desamparada e desassistida. Nós, a partir desse momento da dor, não é um momento de alegria, não é lá no vinho, não, é na dor, Jesus diz: eis aí a tua mãe. Naquele momento, embora a igreja já tivesse sido gerada porque era pela própria vontade de Deus, naquele momento ela ganha uma grande e eterna intercessora, a sua própria mãe. Não estava só acompanhando Jesus no Calvário, sofrendo aquela dor, mas a partir daquele momento, e desde sempre, ela está acompanhando a vida do povo de Deus. Não de vez em quando, mas sempre. Também estava João, e que teve que ouvir: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E aqui, para que a gente estabeleça um diálogo, embora seja um pouco ecumênico, mas para que a gente estabeleça um diálogo quase impossível, né? Aqui é onde a gente tem que dizer que a gente ama Nossa Senhora, a Mãe de Deus, ela também é a nossa mãe. E se existe alguém que ainda não compreende isso, se esforce para compreender. Se esforce para compreender, busque compreender, busque entender. Essa é a verdade da nossa fé, a fé da igreja. Queridos, Maria, quando estava com Jesus e os apóstolos,
nessa festa de casamento em Caná da Galileia, ela percebeu uma necessidade. O vinho estava faltando. As festas de casamento não são como as nossas de hoje, não. A gente vai só para comer, né? A gente chega lá e tem que ter muita coisa, né? E cada vez mais as festas de casamento vão querendo se superar, né? Esses dias eu fui pesquisar, né, para falar sobre o contexto do casamento de hoje, né, como vem evoluindo, né, ou definhando, né? A gente vai observando cada vez mais uma moda vai sendo inventada na festa de casamento. E a gente vai vendo como as coisas vão ficando cada vez mais ridículas. Só que os convidados para a festa de casamento, eles trabalhavam também pelo casamento. Vocês sabiam disso? Eles trabalhavam pelo casamento. Eles não ficavam só sentados ali esperando serem servidos, não. Eles trabalhavam, todo mundo trabalhava para que aquele momento acontecesse. Porque além de ser uma alegria para as famílias, era uma alegria também para a comunidade. Por isso que a igreja se alegra também com a celebração do sacramento do matrimônio. Maria, ela percebeu, ou seja, ela não estava sentada esperando um salgadinho, um copinho, né, de vinho ali, não. Ela estava atenta. Ela estava atenta. E ela vai estar sempre atenta. Como também ela está sempre atenta às nossas dificuldades, às nossas ausências, às nossas falhas. Ela vai estar sempre atenta aos nossos medos, aos nossos vacilos. E diante dessa realidade, porque a festa de casamento não podia faltar nada, senão seria um castigo eterno para as duas famílias. E aquele casamento foi um fiasco. Se bem que a gente faz isso no dia de hoje também, né? E aquele casamento foi uma porcaria. Não teve bebida gelada, né? Assim que a gente faz? Não teve... O que falta no casamento? O que falta assim no casamento constantemente? Embora não devesse faltar, mas sempre falta, a gente sempre reclama, né? Faltou vinho, faltou aquela bebida, faltou aquele jantar, faltou aquela atração, faltou tudo, né? E tudo vai faltando. O tempo também... Só que lá era pior. Porque toda a sociedade, toda a comunidade sabia lá, deixou faltar vinho. Pronto. Era a pior derrota que aquela família poderia levar de geração em geração. Lembra de fulano? Faltou vinho. Lembra aquela vergonha que ele passou? Pois é. Só que a mãe de Jesus, ela estava atenta. Talvez, como também nós nos preocupamos com muitas coisas. Os noivos, obviamente, por parte do ritual, estavam preocupados com outra coisa. E não poderiam sair daquele momento e ir lá, deixa eu ir ali na intimidade, deixa eu ir ali no bastidor, para poder saber se está faltando alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa. Se vai faltar, Maria já foi ver. A nossa vida também é assim. Antes da gente perceber a necessidade, as dificuldades, ela já está apresentando. Ela já está fazendo. E ela foi a Jesus e falou assim: olha, eles não têm mais vinho. É um pedido de mãe. É um pedido de mãe. E não é qualquer mãe, não. É a mãe de Deus. É a mãe de Jesus. Obviamente, Jesus não deixaria ela sem resposta. Jesus não deixaria ela desamparada, até porque ela não nos desampara. Ela não o desamparou. Ficou o tempo todo com ele, e ele também ficou com ela. E esse ficar aqui, queridos, é de atender a necessidade da mãe, atender o pedido daquela mulher, a sua mãe. E aí ela começou a trabalhar, a se organizar para que o seu filho pudesse agir naquele momento. A igreja também, para que haja, para que faça acontecer, ela já está cuidando de tudo. O grande problema é que nós católicos, pelo fato de a gente volta no contexto social e cultural da primeira leitura, né? A gente já está assim tão impregnado numa mentalidade protestante, infeliz e infernal, que a gente não consegue mais perceber o quanto é importante a devoção à Nossa Senhora. Ah, padre, comigo é direto com Maria. O problema é de quem? É seu. Comigo é direto com o Pai, comigo é direto com Jesus. Mas ele deixou uma intercessora, ele deixou alguém para a gente recorrer.
E ela não nos deixa desamparados, como não deixou nessa festa de casamento os filhos desamparados. E ela disse uma frase: aqueles que estavam servindo, aqueles que estavam prestando uma diaconia, né? Aqueles que estavam colaborando, fazendo a festa acontecer. Ela já deixou claro. Qual foi a frase que ela falou? Fazei tudo que... Bom, aqui não está tudo no Evangelho de João. No outro Evangelho vai estar. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas é para fazer. E Jesus, ele dá as ordens. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Talvez no coração daquelas pessoas eles não estavam conseguindo compreender aquela dinâmica naquele momento, mas eles estavam prestes a serem testemunhas de um milagre. Jesus aqui, ele não partilhou o vinho, como a gente às vezes, por umas teologias bem baixas, como a gente escuta, né? Não, Jesus não fez milagre da multiplicação dos pães, não. Jesus partilhou. Não, isso é besteira. Partilhar eu e você. Multiplicar, a gente não tem esse poder. Aqui, Jesus faz um grande milagre de transformar água em vinho. E eu, ao vir para cá, estava ouvindo um colega dizer sobre a experiência que ele teve com a liturgia da palavra de hoje, lá na sua paróquia. Às vezes, nós somos talhas de água parada e que tem até dengue. Sabe aquela água parada? Está ali, transparente, ou seja, coisa sem graça. O médico manda a gente beber não sei quantos litros de água, a gente não aguenta mais beber água. Não é assim? Que troço sem graça, né? Às vezes nós somos assim. Esperando o toque de Deus, esperando a vontade de Deus, esperando a ocasião perfeita, o momento oportuno, para aquela coisa sem graça, que muitas vezes nós somos, se torne aquilo que dá mais graça, vinho, e do melhor. E ele dizia que aquelas talhas eram como que um recipiente para a nossa vida às vezes morna, para a nossa vida às vezes parada, para a nossa vida às vezes assim transparente, vazia. A igreja é o lugar do grande milagre de Deus. A igreja é essa grande talha que se enche a todo momento, a cada celebração, muitas vezes de gente como água, assim, transparente, sem graça, vazia, sem expressão, mas que a partir do momento que nós estamos aqui dentro, nós somos tocados. Você acredita nisso? Não tem como ser diferente, porque essa foi a igreja que Deus estabeleceu. E é nessa igreja que Deus age, é nessa igreja que Deus toca, é nessa igreja que Ele transforma, ou seja, dá uma outra forma, muda. Aqui não é magia nem mágica não, mas é o próprio poder de Deus. E a gente pode ser testemunha dessa mudança, dessa transformação, a todo momento que nós vamos para a igreja, que a gente escuta a sua palavra. Todo mundo serve primeiro vinho melhor. Todo mundo serve primeiro vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas, como foi de Deus, não é humano, foi o próprio Senhor que quis que aquele vinho, que aquela água ali parada, se transformasse no melhor vinho. No melhor vinho. Porque Deus está presente. A sua mãe está presente. A igreja está presente. A segunda leitura, que hoje a gente ouviu da liturgia da palavra de hoje, nos faz perceber o quanto Deus se faz presente na nossa história, na nossa vida. Lá no Apocalipse de São João, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo debaixo dos seus pés a lua e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho e veio para governar todas as nações com cetro de ferro.
a gente tem duas maneiras de ler esse livro. A primeira é no contexto mariano. Aqui é a Virgem Maria que apresenta o seu próprio Filho Jesus, com cetro de ferro, veio para governar todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas o Filho foi levado para junto de seu trono, a ascensão. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher. É óbvio, gente, se tem alguma coisa, se tem alguém que o demônio não suporta, é Nossa Senhora. Por isso que eu dizia, e eu falo sempre quando a gente está na hora da graça, que eu falo assim, pega a arma aí que está na tua mão. A gente fica com medo, mas é o terço que eu estou falando, tá? É o terço. Quando a gente reza pedindo a intercessão de Nossa Senhora, vocês já viram um filme de Exorcista? Tem medo? Que besteira. Já viram o filme? Vejam hoje. Não, brincadeira. Vejam numa outra oportunidade, né? Vocês vão ver que faz parte do ritual pedir intercessão de quem? De Nossa Senhora. Está lá. Pede a São Miguel Arcanjo, pede aos santos e pede a Nossa Senhora. Por quê? Vamos lá no livro do Gênesis, a gente vai entender que Eva também foi visitada por um anjo, não foi? Sim ou não? Eva também foi. Só que foi o anjo da morte. E o que ele anunciou era mentira. E ela foi enganada. Porque já no seu coração, já havia o desejo de romper com toda aquela aliança que Deus havia estabelecido. Porém, quando a gente encontra uma outra mulher, a nova Eva que a igreja chama, que é Maria, ela também foi visitada pelo anjo, só que um anjo de Deus, um anjo que está em comunhão com Deus, um anjo que trabalha para que a palavra possa curar, para que a palavra possa acontecer, para que a palavra possa visitar. Qual foi o anjo que visitou Maria? Miguel? Gabriel. Ele a visitou. Eis que dará luz e conceberás o filho, e ele será luz para as nações. Queridos, o outro contexto é a gente entender da igreja. Todas as vezes que a igreja faz brotar, nascer cristãos, seja pelo batismo, quando eles são enviados a pregar, a abrir a boca e falar as coisas de Deus, tenham certeza, o dragão vai começar a perseguir. Você está pensando que o inimigo está lá quieto na dele? Às vezes ele está e a gente vai lá e perturba. Aí óbvio que ele vai pegar mesmo, porque ele é idiota. A gente que é besta. Mas ele está percorrendo o tempo todo, ele está perseguindo o tempo todo, ele está ali na espreita, ele está ali rondando para encontrar uma brecha e entrar e destruir, porque perseguir ele já faz, porém ele foi derrotado pela mulher, ele foi derrotado. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de submergir a terra, porém veio ao socorro dela. A criação veio ao socorro dela. Como que a vontade de Deus pudesse acontecer, ser realizada através de tudo aquilo que Deus já tinha estabelecido. Queridos, esse cerco de Jericó precisa ser para nós uma oportunidade para a gente ouvir. O refrão do Salmo hoje é muito bonito, né? Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o rei se encante com a vossa beleza. Se a gente pensa que a gente está encantando Deus com o nosso pecado, não estamos não. A gente está agradando o demônio. Se a gente pensa que a nossa vida está agradando a Deus, não está. Só se você está numa vida de santidade, só se você está em estado de graça, aí sim você está agradando a Deus. Beleza, e aí você pode dizer esse salmo lindamente. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o rei se encante com a vossa beleza. O pecado destrói a beleza em nós. O pecado, ele corrói, ele vai destruindo, ele vai aniquilando, ele vai matando aquilo que seja de Deus em nós. A gente precisa pedir a Jesus que venha ao nosso encontro.
para que essa água do Espírito Santo lave, purifique, restaura cada um de nós de novo. Vamos pedir isso de pé? Como eu dizia, já estou à vontade de fazer. Lava, purifica, restaura de novo. Mais um cerco de Jericó na tua vida. Vamos mudar de vida? Vamos querer? Deus quer. A gente tem que querer. Então vamos pedir a Jesus que depois de lavados, purificados, nós tomemos vergonha na cara. E a gente comece a trilhar os caminhos de Deus. Parar de pecar, evitar o erro, parar de mentir. O tempo todo mentindo, o tempo todo traindo, o tempo todo arrumando falcatrua, o tempo todo se fazendo idiota. Pelo amor de Deus. Vou pedir a Deus que lave do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma essa imundície, essa tristeza, essas coisas que não agradam a Deus. Cantemos. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Mais uma vez peça, lava, purifica. Lava e restaura-me de novo. Peça, diga a Ele, serás o nosso